pessoal, estamos aqui no segundo episódio dessa segunda temporada com uma convidada muito especial. Ela carrega uma história incrível de mais de 20 anos de mercado na comunicação. É uma alegria recebê-la aqui. Ela é uma pessoa que trabalha com assessoria de imprensa, trabalha já com grandes marcas. E eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem carteirada para dar. Ela tem muito título. Ela atua em várias áreas, é conselheira 101. Então eu quero que você se apresente, você traga todo esse título que você tem mesmo. Pode descarregar aqui, pode dar a sua carteirada pra gente. Obrigada, Má, obrigada. É um prazer participar da segunda temporada do Best Black, que é um projeto que eu vi nascer com o Kwame, com o Denis, tenho muito carinho, que também foi meu cliente, também fizemos o lançamento do Best Black. Bom, sou Juliana Oliveira, eu tenho 42 anos, sou jornalista, empreendo há 10 anos, mas de carreira completo 20 anos este ano. É muita jornada. Sou mãe de uma criança de 6 anos, lindo, casada. E abri a Oliver Press num momento de necessitar ter uma visibilidade que eu não tinha nas grandes agências que eu participei. Então, ainda não tinha... A Oliver completou exatamente 10 anos, agora em julho. Nossa. É um carinho muito grande. A gente tem a oportunidade de atender tanto empresas de inovação em tecnologia, empresas de impacto social, diversidade, varejo, enfim, pessoa física. Então, a Oliver Press ela teve uma trajetória muito bacana, de muito orgulho. Como eu disse, alguns clientes muito legais, assim como Best in Black. Você comentou do C101, a Oliver Press também foi a agência da qual foi realizadora. Nossa, que incrível. E assessorou durante também muito tempo, conselheira 101. Neste meio de caminho, como assessora de imprensa, CEO, também me tornei conselheira, me formei também numa universidade, pela Sampo, uma escola de negócios, também como conselheira. E alguns marcos interessantes, assim, eu acho que a Oliver ela acabou se fortalecendo muito com esse olhar plural para a comunicação. Importante. Por quê? Eu sou uma mulher preta, também, perdão, vou pedir fazer minha autodescrição. Sou uma mulher preta, de pele retinta, cabelo crespo, abaixo do ombro. Estou vestindo uma camisa gola rolê. Nossa, são das antigas, né? Branca, um blazer verde e uma calça de estampas verde africana. E aí, por essa preocupação, assim, de sempre pensar qual público eu estou falando, como vai pensar em acessibilidade. Aqui nós estamos falando tanto de vídeo quanto por áudio. Então, esse olhar diverso para a comunicação vem muito de um background que eu tenho de ter atendido e atender clientes fortes nessa área. A minha sócia é uma mulher asiática, de origem japonesa. Ter um time hoje 100% de mulheres, sendo 59% de mulheres pretas, né? Quero saber mais depois sobre isso, inclusive. Então, estou na correria e nesta vida da empreendedora apaixonada, assim. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu nunca me imaginei não sendo jornalista. Então, todo mundo pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre quis ser jornalista, porque eu vi a Glória Maria ali. Só que a representatividade, o poder da representatividade. Só que eu nunca me imaginei que eu seria assessora de imprensa, porque na minha época, na faculdade, eu me formei em 2005, este ano, né, completo os 20 anos, eu não tinha disciplina de assessoria de imprensa. Então, eu aprendi na raça. Eu aprendi quando eu fui para uma redação de tecnologia, sim. Que eu tinha, chegam uns releases de umas agências, o que é isso? Comecei a gostar, a interagir, a entender o outro lado e fui entender a importância da comunicação corporativa e qual é o papel tão importante do assessor de imprensa para uma comunicação correta junto aos veículos de comunicação. Então, eu fiquei em redação mais ou menos uns 3 anos apenas da minha carreira
e todo o restante com comunicação corporativa, relações públicas. Muita coragem, trajetória incrível. Você é uma pessoa que abriu caminhos. Eu tenho uma agência há 5 anos e quando eu comecei a empreender, uma das primeiras pessoas que eu encontrei para ter como referência foi a Juliana Oliver. Não, com certeza. Você aí deve ter inspirado ainda mais outras pessoas por aí, né? Outras mulheres negras que se olharam também dentro desse lugar de comunicação para empreender, entender o lugar. E aí, quando eu olhei para você, olhei o seu LinkedIn e vi as empresas que você trabalhava, os cases que você acumulava, com certeza foi um combustível também, um pedal para a gente gerar mais força e chegar aonde se quer chegar. Nossa, então, querida. eu quero te agradecer, né, de forma pública pela sua trajetória, pela sua coragem, porque, assim, você é inspiradora, tem uma história incrível. Muito obrigada por isso. Obrigada, eu não posso chorar. Acho que passou um filme nesses 10 anos, né? Empreender tem muitos altos e baixos. Tem muito baixo, tem alto. E todo dia a gente precisa se reerguer. Todo dia a gente precisa recomeçar. Então, assim, eu acho que eu gosto muito do empreendedorismo, porque eu ouvia os meus clientes que falavam: qual é o seu fundo do poço? Para você falar: pronto, parei, fechei, não vou seguir mais. E todo dia a gente vai um pouquinho para o fundo e sobe, e reergue, vai um pouquinho e sobe. Então, fico muito feliz, fico muito, muito lisonjeada por admirar muito o seu trabalho, não tinha noção. A gente não tem noção. Não tem. O impacto que a nossa existência, que o nosso trabalho tem sobre a vida de outras pessoas. Né? Porque eu amo muito fazer assessoria de imprensa. Eu empreendi também num momento em que eu passei por burnout em outras agências, dos quais eu ainda não sabia. Não tinha nome de racismo estrutural, não tinha nome de burnout. Eu só sabia que, assim... Estava cansada. Eu estava cansada, mas eu não sabia fazer outra coisa. Fui para casa, atendi um cliente para ganhar R$500 por mês. Nossa, minha história é muito parecida. O meu foi de 200. É que eu estava indo por interior de São Paulo, então eu tenho a compensação de 200 para 500. R$500 por mês. Recém-casada, o meu marido tinha acabado de sair da Folha, que também é jornalista, tinha acabado de sair da Folha, foi trabalhar comunicação na área pública. Então, assim, a gente se arriscou, um foi ajudando o outro. Mas como eu sempre amei muito, e eu sempre gostei de pegar no telefone, vender pauta, almoço de relacionamento, e eu sempre fiz isso muito bem nas outras agências, e eu fui aprendendo. Então, eu aprendi a ser empreendedora no dia a dia. Eu não me preparei para ser empreendedora. Sim. Eu não tinha referências de empreendedorismo em comunicação. Acho que talvez por isso que algumas pessoas me falam, referência. Porque nesta área, uma mulher preta, para eu poder sentar e falar, vem cá, me explica como é ser uma assessora de imprensa, dona de uma agência de comunicação preta, não tinha. Tinha referências dos grandes grupos, que eu não tinha acesso, ou dos meus antigos empregadores. Sabe quem me ensinou muito? Meus clientes. A gente sempre aprende muito com eles. Porque foi ali que eu falei, viu, me ensina, como se eu tivesse 5 anos. Que legal. Eu não sei, eu quero aprender, eu quero crescer com você. Ter essa humildade, sabe, de falar, quero aprender a fazer uma boa apresentação, quero aprender a analisar um contrato, quero aprender a equipe começou a chegar, quero aprender a fazer gestão de pessoas, gestão financeira. Olha. E ali a gente foi. Eu fui entendendo a necessidade de estudar e de me aperfeiçoar. E a Oliver é muito do que eu sou, assim, dessa paixão pela comunicação. Sim. E como que a gente pode chegar com a marca em diversos públicos. Que legal. Você fala sobre isso e tem algumas partes que é similar à minha história. Porque empreender também foi... Eu já citei, né, que meu contrato foi de 200. Tinha noção de precificação, tinha noção do esforço que a gente precisa, da inteligência e o planejamento que existe
A gente tem muito prestando trabalho, prestando serviço, como um CLT, como um funcionário, mas para empreender precisa muito mais do que só aquela habilidade técnica, né? Então ocupa Sim. muitos outros espaços na nossa agenda, requer mais habilidades. E aí quando a gente vai fazer a entrega, essa primeira entrega, ela é isso, né? A gente calcula só a parte técnica, né? Só o que você vai colocar como força e inteligência naquele trabalho. Você não calcula o restante que tem de captação de clientes, manter o cliente, relacionamento, as ferramentas que você precisa para fazer uma boa entrega para ele. Então, tudo isso é um processo mesmo de aprendizado. Empreender é sempre isso, né? A gente, por mais que estude, né, faça um curso, faça o outro, mas é muito prática. É colocar a mão na massa, começar a jornada e se autodesenvolver também no meio do caminho, né, Ju? Eu tenho Sim. 5, tenho a sua metade, você já tem 10 anos empreendendo. E do lado de cá, ele tem muita coisa para eu aprender. Sinto ainda que eu preciso me desenvolver para eu chegar em outros lugares. O conhecimento que eu tenho hoje não me leva aonde eu quero chegar no outro lugar. E para você, né, também 10 anos, mas eu imagino também que você está nessa sempre atualização, sempre olhando outras coisas. Como é isso? Olha, todo mundo fala que os 7 anos é a época mais complicada ali da sobrevivência. Eu falo que são os 10. Porque é quando você deixa de ser criança mesmo no empreendedorismo e fala, bom, vou virar uma década. Aham. E ali é quando você realmente entende qual é o perfil de cliente que você quer atingir, qual é o perfil de cliente que você quer prospectar, qual é o Sim. seu ticket e, mais ainda, deixar de atender clientes que talvez hoje não façam mais sentido para o seu negócio. Isso é muito difícil. Com certeza. Então, eu aprendo todos os dias, eu estou assim voltando muito para a sala de aula, como eu te falei, eu fiz um curso durante 1 ano e meio de formação de conselheira. Achei interessante porque eu nunca ocupei uma cadeira executiva. Então, na minha cabeça, por que eu vou querer ser conselheira se eu nunca passei por cargos como gerente, diretora, VP das grandes empresas? Mas foi necessário ouvir de outras pessoas que os 10 anos, sendo os 20 em comunicação, me credibilizam para eu poder apoiar, Com em certeza. termos de estratégia de comunicação, outras empresas, mitigar riscos, mitigar crises, né? Sim. E como CEO, a gente aprende na prática. Total. Muita, Mão na porque é uma massa. diferença do CEO executivo e do CEO de empreendedorismo. Só que, no final, quando a empresa chega aos 10 anos, sabe o que acontece? Este CEO de empreendedorismo precisa ter também um pouco do background do CEO executivo para fazer a empresa crescer. Estou neste momento. Foi então que eu fiz o segundo curso, que é o SER, que é a formação de CEOs. É um curso só para CEOs, também da Da Sampo, Sampo. em que a gente desconstrói o que é um CEO contemporâneo e um CEO da era da modernidade. Então, eu entendo muito a necessidade do aprendizado Sim. contínuo, do lifelong learning, que não é Com papo, certeza. não é Com papo. certeza. Agora, realmente, como que a gente traz inteligência artificial para tornar nosso trabalho mais rápido e efetivo, mas sem perder, obviamente, a humanização. Com certeza. Então, eu estou nesse processo o tempo todo. E é por isso que eu me apaixono cada dia mais pelo empreendedorismo, porque você nunca faz a mesma coisa. É sempre um E, desafio novo, né? e eu já atendi, nesses, nesses anos todos, pelo menos umas 500 empresas. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. 500 empresas. Olha. 500 empresas, porque eu atendi muita startup, né? Então, tudo que a gente possa falar aí da pós-bolha. Bom, ainda bem que eu falei meus 42 anos, né? Então, tá bom. Então, tudo que a gente fala de pós-bolha, que foi depois que se estourou a bolha do e-commerce, das compras coletivas, eu peguei. Então, Dizzy Táxi, a Hello Food, que foi comprada pelo iFood, Peixe Urbano, a
participei um pouquinho, contabilizei. Então, Nossa, assim, que é tudo que você possa imenso. imaginar aí de empreendedores, eu tive ou como atendimento ou como gerente da conta. Que legal. É. Mas empreender, Ju, é isso mesmo. A gente precisa desenvolver esse monte de habilidades, olhar para o financeiro, olhar para a gestão de pessoas, olhar para a entrega, olhar para a satisfação do cliente, manter cliente, captar cliente, criar conexões, né? No final, você faz tudo, eu faço tudo, menos vender pauta, que era a minha raiz. Que é o que começou lá atrás, né? O que te fez Que se era a empreender. raiz da Oliver Press. O Com que você certeza. faz hoje, Ju? Tudo. Menos vender isso. pauta. E tem uma questão ainda. Eu sempre fui low profile, por incrível que pareça. Há exatamente 5 anos, durante um processo de mentoria, que eu também sou fã de ter mentores, Também. me falaram, Juliana, você acha que os clientes vão chegar até você só porque você vende bem as pautas ou porque você faz uma boa entrega? Ninguém te conhece. E eu tinha uma questão, uma resistência, porque por ser assessora de imprensa, a gente fica, né? Você Por sabe. trás das câmeras. E eu me realizo, eu tenho paixão, tenho loucura quando eu quando eu vendo vir uma capa de jornal, de revista, um jornal nacional, um podcast. E aí, quando falaram, Juliana, você precisa ir para frente. Eu falei, não, eu sou assessora. Não, Juliana, você agora é uma empreendedora, você é uma Sim. empresária e as pessoas precisam falar, conhecer quem é a Oliver Press e quem é o rosto da Oliver Press. Marca pessoal. Foi aí que eu comecei a trabalhar um pouco mais a minha marca pessoal. Foi na época da pandemia, então as lives, né, Sim. bombavam Pipocava a live. no Instagram, então eu tinha condições de ficar ali de casa com meu filho de 1 ano e meio. Ah, ele era pequenininho. Sim, o Arthur. Quando o Arthur nasceu, 4 meses depois eu voltei a trabalhar. Então, o Arthur, eu fazia reunião lá na Oliver, na Fradique, amamentava. Assim, a Jandaraci do C101, Sim. ela, enquanto eu fazia a reunião para falar do C101, ela estava segurando o Arthur ali, ó, bem bonitinho. Ele já participando das pautas, da O negociação. Arthur fez várias entrevistas, participava das entrevistas da época da pandemia, entrava assim na call. Tem 2 opções aí. Ou ele Ele também era um- traumatizou ou ele vai ser jornalista, né? Ai, tomara que não. Das duas, uma, né? Não, e tem hiperfoco com leitura, Ai, que legal. por conta do autismo. A gente identificou o autismo pelo atraso na fala. Tá, entendi. O meu filho, ele lê desde os 2 anos, Nossa, ele português deve ser- e inglês. Imagina conversar com ele. Que... Mas eu sou uma mãe que não demorei 5 anos para ouvir mamãe. E aos 2 anos, meu filho já lia. Olha que em inglês. E eu tinha que trabalhar muito português com ele, porque é o autodidata do autismo. E o pai também é um jornalista super crânio, que também começou a ler aos 2 anos. Então, pensa que eu tenho um quarto... 2 anos. É igual filho. Pensa que eu tenho um quarto só de livros. Aí a gente fala, ou ele vai ser jornalista, ou ele vai ter uma livraria. Filho, você não quer ser influencer? Tirar um pouco os livros, vão pra tela. Por enquanto, eu nunca tive homens trabalhando na Oliver. Eu falo que ele é o único homem da Oliver. Ele é o mini boss. Então, Como é o foi único. essa decisão de fazer um time só feminino? Foi uma decisão que não foi uma decisão. Eu já sabia o que eu não queria. Minto. Eu já sabia o que eu queria. Eu ouvi uma vez, na antiga agência, quando eu contratei 3 profissionais negros, que vinham as entrevistas, eu abria o vídeo. Ah, que incrível, você tem talento. Você não fez uma faculdade mega reconhecida. Vem para cá para aprender. Eu ouvi assim, você quer criar um Núcleo Brasil? Falei, Núcleo Brasil? Por quê? Ah, olha aí. Aí eu olhei para tudo, tinham 3 pessoas de uma equipe de 50. E era o meu núcleo. Porque eu sou uma mulher preta, automaticamente, quando eu via uma pessoa sedenta, eu falava, como não dar oportunidade Sim. para essa menina preta, para esse menino preto trabalhar numa agência de comunicação? Uhum. Ele não vai sofrer o que eu sofri, porque eu tive que mandar 20 vezes o meu currículo para uma agência para eles me contratarem pelo cansaço. Foi neste nível que eu entrei em comunicação. E aí, quando eu abri a Oliver,
eu falei duas coisas para o pessoal do site. Olha, primeiro que quem for me contratar precisa saber que é uma mulher preta, dona da agência. Quando ele for chegar lá e falar, você não é uma mulher não negra. Então, o site tem que ter, não vem com foto de homem branco com um homem branco apertando a mão de terno, que não rola. Então, eu comecei a falar, põe uma mulher preta, põe na minha apresentação pessoas negras, no meu, Sim. né, aquela coisa que a gente chamava de cartão de Aham, de apresentação. apresentação. Pré-pandemia, põe uma mulher de óculos e black, sempre no intuito de não gerar estranheza para quem fosse me contratar. Por quê? Como eu venho da inovação, Aham. eu sempre fui uma das poucas, se não a única mulher preta assessora de imprensa de inovação nos eventos. Eu sabia que os meus clientes, majoritariamente, seriam homens brancos, continuando porque eu entendo Sim. muito de inovação. As Aham. pessoas me conhecem agora pela diversidade, mas A inovação veio inovação, antes, né? empreendedorismo é o que me movimenta. Tá. O designer lá estranhou, porque não tinham tantos bancos de imagem com imagens com pessoas negras com feição brasileira Sim. e latina. Sim. Então ficou meio estranho aquele site. Aham. Mas seguimos. Outro ponto é porque aí, hoje que a gente chama de teto de vidro, foi o que eu passei, porque eu nunca consegui chegar ao cargo de diretora, porque eu não era estratégica. Sim. Aí eles iam e contratavam o homem. Aham. E eu falei, quando eu tiver a minha empresa, quem vai mandar vão ser as mulheres. Contratei. Aí eu tinha um sonho, que eu trabalhei com 3 mulheres, que eu admirava muito na antiga agência, que eu não tinha condições, e não nenhuma negra, tá? Tá. Mas eu não tinha condição de contratar. E eu orei e falei, Senhor, o meu grande sonho é que elas venham trabalhar comigo, porque eu confio muito nelas. Só que eu não tenho a menor condição de contratar. Porque se eu sair num cargo de gerente para ganhar R$ 500, eu vou pagar quanto para elas? Exatamente. Né? A conta não fecha, né? Não tá fechada, senhor. Aí o administrador do céu veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. A terceira é a minha sócia hoje, que veio há 8 olha que anos, que é a legal. Patrícia. Então, a gente formou o Dream Team. Abaixo delas, a gente foi trazendo outras mulheres que a gente confiava. No Entendi. final, a Oliver virou um time de mulheres que eu fui me dar conta que era propósito quando começou a se falar de pauta de diversidade, de liderança Olha isso. feminina. Gente, o empreendedor, vou lá da minha realidade, uma mulher negra, ele empreende conforme o que ele acredita. Sim. E eu acreditava Com que certeza. mulher pode falar sobre qualquer tipo de assunto e que uma mulher preta pode falar sobre fintech. Sem dúvida. É o caso da Conta Black, não sei se você conhece, a Fernanda Com Sérgio. certeza. Quando eles chegaram... Quem não é fã, é impossível você conhecer, não ser fã, né? E etc. E eu acho que é um dos casos mais lindos, porque quando eles vieram até a Oliver, eu falei assim, bom, Fê, eu atendo muitos empreendedores de fintech brancos. Vamos fazer o seguinte. Por acaso vocês são negros? Antes disso, o que vai chegar para a imprensa são 2 empreendedores de fintech. Ela foi capa da Forbes. Ela saiu numa matéria da Forbes semana passada, né? Que eu vi, inclusive. Ela saiu assim, eu rolei, era um carrossel. E por no acaso Instagram. tinha uma mulher preta ali. Por acaso tinha uma mulher preta, mas eu só tinha. Era isso. Por acaso, isso. essa foi a estratégia. A Oliver, ela cresceu porque diversos empreendedores depois, aí veio Feira Preta, aí veio a Tracy Brasil, enfim, diversos, assim, não vou citar porque eu vou ser injusta. Eu usei a mesma fórmula que eu usava para os homens brancos, para emplacar. Ah, perfeito. Perfeito. E aí a imprensa começou a entender que, nossa, então eles têm habilidades técnicas que vão além da pauta do racismo. E a gente quebra essa barreira de falar de levar empreendedor negro para a imprensa apenas em maio e novembro. E eles passam a falar sobre o negócio deles, que por acaso eles são negros, entendeu? Com certeza. Obviamente, com a tragédia do George Floyd e com a tragédia do Carlos,
Me perdoa, gente, que é da tragédia do Carrefour, e também com a BlackRock, que é o fundo americano, que falou que só ia começar a investir em empresas cuja Tivesse o programas de board ESG. fosse diverso, enfim, a imprensa brasileira começa a caçar pautas, começa a caçar fontes negras. A Oliver Press, ela cresce num ano em que todo mundo dentro de casa e que eu atendo os dois nichos. Inovação, que o mundo precisou se digitalizar em um ano que ia demorar 5 anos, e as startups fizeram isso. E a diversidade, porque o mundo começou a falar que vidas pretas importam e consomem. E eu atendi esses dois nichos. Eu acho que eu tenho muito orgulho de falar disso, porque não foi só a diversidade. Eu cresci muito também, ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito mais dinheiro atendendo startup na pandemia, porém ganhei mais notoriedade com os clientes pretos. Quem me trazia dinheiro, quem traz o dinheiro ainda eram as startups. Interessante. E assim, e a sua visão de negócio, de aplicar toda essa estratégia que você já tinha essa expertise para performar contas de pessoas não racializadas, né? E trazer esse olhar também para pessoas negras e não só falar e a característica física, né? Não chegar primeiro, mas habilidades técnicas, Eu competências aprendi, técnicas. depois que eu fiz isso, que isso é hackear o sistema. hackear o Aprendi com a sistema. Fernanda. Eu hackeava sem saber que eu estava hackeando. Porque assim como eu abri a Oliver com algo que eu acreditava, eu também acreditava que a imprensa tinha que levar fontes das quais eu conhecia. E que, assim, quando eu conheci a Adriana, eu falei, cara, você é uma das maiores empreendedoras sociais do mundo. Por que você vai ficar falando de racismo o tempo inteiro, sendo que você movimenta com a Feira Preta há mais de 25 anos? Sim. A imprensa falou, parou. Ouça o que a gente tem a dizer. Ouça o que eu tenho a dizer como comunicação, o que você tem a dizer como comunicação, porque nós somos profissionais de comunicação. Exatamente. Obviamente que o racismo perpassa e é transversal, mas se eu preciso trazer, a gente precisa trazer nossas qualificações até para que eles possam pagar o mesmo que eles pagam para as pessoas não negras. É isso. Ju, sei que tem muita ansiedade quando a pessoa chega pensando em assessoria de imprensa. Eu tenho clientes do lado de cá que sempre está pensando em sair em grandes veículos, em capas, e enfim, né? Que é assim, que o trabalho comece já dando aquela visibilidade. Como que é isso, né? Como que vocês lidam com essa ansiedade que as pessoas chegam querendo sair nesses grandes veículos? Como é esse trabalho na prática? Como que é essa construção de relação também com a mídia para que vocês consigam trazer essas pessoas para os lugares onde elas estão almejando? Tem dois públicos, né? Geralmente o empreendedor é aquele que investe, todo o real que ele coloca em comunicação, mídia e marketing é muito, muito suado. Sim. Né? Sim. Também demorei para entender isso quando eu comecei a atender grandes empresas. No entanto, sempre trabalhar com a verdade e calibrar as expectativas desde o momento da prospecção. Sim, então, importante. Eu estou na prospecção, né? Então, eu entendo qual é o momento da empresa, qual é o momento do empreendedor, quais são os assuntos para que a gente construa a reputação. Reputação não se constrói do dia para a noite. Sim. Reputação é contínuo. Com certeza. Frequência, relacionamento, pensar em novas pautas, enfim. Mas tem clientes que vêm com umas histórias incríveis, já vem com round de investimento, ou que vem com um novo produto. O jornalista, ele sempre olha quem está por trás. Então, qual é a história deste empreendedor? Tá. Por que ele abriu esta empresa? Qual é o impacto, o que de legal tem esta marca, esta empresa no mercado? E qual é a escalabilidade, se vai crescer ou se não vai morrer daqui a um ano? Com base nesses recursos, na construção da pauta, entendendo
o nosso relacionamento de ficar ali com a imprensa, mantendo contato com os jornalistas, com as editorias, a gente faz as rondas de pauta e tem aqueles jornalistas estratégicos que a gente pinça para oferecer do que a gente chama de encontro de relacionamento. Tem cliente que, quando chega, demora um pouco mais, sim, para emplacar um valor econômico, ou uma Veja, ou uma Época Negócios, porque ainda não está naquele momento de maturidade da empresa. Ah, mas então eu não vou sair em lugar nenhum? Muito pelo contrário. A gente trabalha com diversas ferramentas de comunicação. A própria rede social dele, enfim, artigos, encontros de relacionamento. Vamos trabalhar no trade, então, se eu sou da área de finanças, fintech, então vamos primeiro trabalhar nesses veículos mais nichados. Eu quero crescer em algumas regiões específicas, vamos trabalhar com veículos regionais. E, paralelo a isso, a gente vai alimentando também a grande mídia. Quais são as condições para que ele emplaque uma capa num grande veículo? Primeiro é que a pauta, o tema tem que ser interessante, ou então uma pauta do momento. Tem alguns clientes, por exemplo, agora tem um cliente meu que ele cuida da proteção de crianças que passam por violência. Nossa. Tema bem delicado. Sim. Mas nesta semana, tá uma onda, eu não sei quando vai ao ar o nosso programa, mas essa semana está uma onda, né? Esta semana é um tema super importante que está no Congresso. Sim. Obviamente, depois de todo esse relacionamento e sugestão deste cliente, agora a imprensa toda quer falar com ele, porque a gente já plantou o relacionamento. Então, para o cliente que já quer emplacar um valor econômico... Aí eu também tenho um caso muito importante que aconteceu de uma startup. Foi no começo da Oliver. Não, a Oliver tinha acho que uns 5 anos. Foi antes da pandemia. Uns 3, 4 anos. O cliente ele tinha um aplicativo, não vou falar o nome, que você fazia... Sabe quando você faz as suas metas de final de ano? Sei. Então, você colocava ali suas metas do final de ano e acompanhava. Tá. A Juliana aqui passou 3 anos, pelo menos, seguidos, vendendo pauta entre o Natal e o Ano Novo, que é o período que a gente faz o quê? Metas. Então, todo mundo lá na praia, curtindo, eu e minha sócia vendendo pauta. E a gente emplacou no Jornal da Globo, em um dos anos. Der tudo certo, cliente, você vai gravar para o Jornal da Globo. O aplicativo está funcionando? Tá. Eita, Laia. Tá tudo ótimo. Já estou imaginando. O quê? Isso porque o Jornal da Globo vai ao ar meia-noite, né? Sim, sim. Mulher, caiu. Aplicativo, site. A AWS não conseguia aumentar lá a capacidade do... Menina, eu falei assim, você não comentou? Não estava tudo ok? É que eu não imaginava. Falei, meu querido, o canhão que é uma Globo. Na semana em que os jornalistas estão precisando de pauta, você é um aplicativo para que as pessoas baixem e coloquem as suas metas. A gente fez uma preparação com você. Eu não vou entrar no detalhe da tecnologia, porque eu preciso confiar, uma relação de confiança. Com certeza. Mas isso serviu de aprendizado para mim. Então, eu conto sempre essa história também de não sucesso, de uma mega pauta numa Globo, para que ele fale assim, então, acho que ainda a gente não está tão assim, robusto, né? Para sair num jornal hoje ou num veículo, enfim, de altíssimo alcance. Sim. Então, a gente sempre calibra essa expectativa. Assim como o cliente que pega todo o canhão de dinheiro dele e coloca na mão de um único influenciador. Sim, não. E cria uma expectativa absurda, ou até o influenciador gera e não consegue. A gente teve um caso também de uma gestão de crise que ele gastou muito, muito com influenciador e não conseguiu entregar. Mas veio depois para a gente. A crise veio depois. Então, assim, a gente também tem umas questões assim de pegar uns BOs. Olha, vendi, não consigo entregar, e os pedidos estão chegando e
a gente não consegue entregar porque a gente anunciou muito. Então, acho que a gente tem que sempre trabalhar com a verdade Sim. com este cliente. Seja ele pessoa física, pessoa jurídica, varejo ou a imagem mesmo também deste executivo. Tem casos, por exemplo, quando vem executivos de grandes empresas. Olha, eu quero que você trabalhe a minha imagem. Eu já perdi alguns clientes quando eu falava assim, a sua empresa, que paga o seu salário, ela está confortável, a comunicação está alinhada e confortável, que você seja porta-voz, não pela empresa, mas que vai sair o nome da empresa. É preciso falar isso, deixar muito claro, porque eu não consigo vender para um veículo. Ou você é a Juliana, especialista em comunicação executiva. Executiva da onde? Sim. Eu não posso falar a empresa. Então, vai ser muito difícil eu te colocar. A não sei que você vire consultor. Se você assume uma cadeira numa grande empresa, por mais que você não seja porta-voz, o nome da empresa vai sair. Então, eu também não assumo contratos se eu não estou muito bem alinhada ou este cliente está alinhado. Foi o caso do Kwame, assim, quando a gente lançou o Best in Black, falei, Kwame, perdão, com o Denis, que é o fundador aqui. Foi a primeira coisa que eu falei, eu não vou pegar se você não alinhar com a comunicação da empresa da qual você trabalha. Entendi. Perfeito. Ele foi lá, falou, Ju, NDA, tudo tranquilo, eu não vou falar nada sobre a empresa, mas eles sabem que em eventuais casos, pode citar, está tudo muito alinhado. Aí a gente senta e cria a estratégia e o lançamento do serviço. Perfeito. Por mais que não tenha nada a ver. Porque eu sou comunicação, imagina, eu atendo uma grande empresa hoje, algumas. Estou lá na comunicação, de repente eu vejo os executivos pipocando na imprensa, não alinhado com toda a nossa estratégia. É até um respeito Com certeza. à comunicação da empresa, ao profissional que está do outro lado. Não, sem dúvidas. E é muito também o que a gente passa do lado de cá. Às vezes, acontece raramente acontece isso. Mas com frequência. Acontecia mais no início, que é pessoas que ainda não construíram carreira, na intenção de criar um storytelling para alavancar a carreira, conquistar promoções, né? Enfim. Então, e a gente sempre fala, mas eu não consigo inventar história, eu preciso contar a sua história. Então, primeiro você constrói a sua história, você constrói carreira, e aí você volta para cá, que a Abra tem essa capacidade de te projetar, de criar essa percepção de valor que você já é, né? Que você construiu. Não tem como a gente criar um personagem, ou, enfim, inventar uma história. Até porque criar personagem daqui a pouco cai por terra, né? Temos alguns Não é casos, coerente. né? Temos alguns casos de pessoas que criaram uma experiência. Tem uma bem famosa, quem é dos antigos da inovação sabe. Não posso citar, né? Ela criou um fenômeno como essa mulher da inovação e pá, não sustentou. Não, aí é o que a gente fala de reputação. E aí, se você não constrói bem esta reputação, você perde esta reputação em uma fala mal colocada, em um post mal colocado, ou numa checagem bem feita da imprensa, e que vai entender que você não tem essa experiência toda. Ou se eu vou te colocar para falar com um jornalista especializado, falando, olha, essa pessoa tem, né, profundidade do tema, na primeira pergunta, se você não segura, vai falar, esta fonte não é boa para mim. Exatamente. E a credibilidade é o nosso nome também, né? Exato. E quem determina o tamanho que se vai sair capa, é uma coisa no media training básico. A assessoria não determina se vai ser capa, não determina o tamanho da matéria, não determina se vai ser foto. Tudo é um contexto. Contexto, se você é uma boa fonte, se você está muito bem preparado, aí sim, este é o papel da sua assessoria, te preparar no media training, te pedir para que você traga números e te dê ali conteúdo, te dê insumos para você ser um porta-voz bem preparado, tanto nas suas redes sociais quanto para um veículo de comunicação. Se a sua fala foi tão bacana ali no meio de outros entrevistados que o editor fala, vale ter um olho, que é o que a gente chama que é a mensagem, aquela fala como destaque.
E se ainda no fechamento daquela edição, da edição seguinte, casar personagem, pauta e a foto, aí você emplaca a capa. A não ser que você venha conseguir um aporte neste momento de crise aqui de 500 milhões, numa época em que ninguém está recebendo aporte. Aí é óbvio Sim. que a Tem gente projeção, né? entendeu? Então, tudo é um momento de entender o timing da sua notícia com os veículos. Ótimo. E agora, já caminhando para o final. Ai, que rápido! Foi muito rápido, a gente fica aqui conversando. Eu poderia passar muito mais tempo aqui falando contigo. Muito bom te ouvir. Você tem muito domínio da área, também 20 anos de carreira. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as premiações. Sei que você é premiada. Sei que a sua agência é premiada. Sim. Então, eu quero que você fale um pouco também Feliz. para a gente celebrar. Sempre falo como é importante também a gente falar sobre esses prêmios, Verdade. reconhecimentos. E cada vez que a gente fala, a gente está reafirmando e jogando para o universo para ocupar, exatamente, para ocupar esse lugar. Então, eu gostaria de a gente finalizar até essa última pergunta. Pergunta não, né? Essa última conversa, e você falasse sobre esses prêmios, como foi isso, como que vocês conquistaram, como que vocês estão enxergando isso, como que bateu para vocês, né? Ju, partindo para a última conversa, para os últimos minutos da nossa conversa, nossa boa conversa. Adorei, Fluiu obrigada. muito bem, foi muito gostoso te conhecer mais sobre o seu negócio. É um prazer ter você aqui. Obrigada, querida. Então, eu quero que você fale um pouco sobre as premiações, que eu sei que você é uma mulher premiada, tá? A sua agência é premiada, você também tem uma aliança com o Pacto Global da ONU. Então, fala um pouco sobre essas conquistas, essas coisas boas, para a gente também celebrar que isso é importante e jogar para o universo para vir mais. Sim, né? sim. Com 17 anos de carreira, eu fui premiada como jornalista na categoria Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, do prêmio Troféu Mulher Imprensa. Uau. É um prêmio para nós, jornalistas, muito, muito reconhecido. Então, ele estava em meio a todas as profissionais que eu admiro de comunicação. Meu pai ainda era vivo, então ele tive a oportunidade de falar e agradecer a eles como uma filha de ferramenteiro e filha de uma dona de casa, osasquense, chegar ali. Então, foi um sonho. Que incrível. Outro prêmio, um ano depois, foi ano passado, a Oliver Press, ela ganhou o prêmio Jatobá. O prêmio Jatobá para as agências, como se fosse Cannes, sei lá. É isso. O prêmio do Meio Mensagem. Então, a Oliver Press ganhou na categoria Media Training em Diversidade, porque a gente criou um Media Training super legal. Legal. E diferente do mercado, com muito foco em diversidade. Então, a gente ganhou, foi a primeira vez. Eu era a única dona de agência naquele lugar, com 200 profissionais de comunicação. Eu imagino. Muito louco! Imagino. Como o mercado de comunicação continua branco, gente. Não continua branco, mas ali no topo da cadeia. Eu olhava assim, gente, cadê os meus aqui? Sim. Acho que vai encontrar mais. Não. Também fomos premiados, reconhecidos durante 3 anos pela Prefeitura de São Paulo, com o selo de diversidade e igualdade, por ser uma agência que tem um quadro de pelo menos 50 pessoas, 50% de pessoas pretas. Ótimo. E aí, no meio disso tudo, eu tive um sonho, um privilégio, por meio do pacto, conhecer a ONU de Genebra, que é a sede mesmo, sede mãe da ONU lá em Genebra, e ir durante umas 3 ou 4 vezes para a ONU de Nova York e poder também participar de um painel com a presidente do Banco do Brasil, Taciana, a Ana Fontes, da RME, e falando sobre liderança na ONU, assim, casa cheia ali. Ai, que incrível. Foi que sonho, delícia. sonho. Então, a gente é associada, a gente é signatária ali da ONU, também assinei alguns compromissos bem importantes com mulher na liderança e pessoas negras.
Então, a Oliver, nesses 10 anos, nos últimos 5 ali, despontou. Eu pisei em lugares os quais eu não imaginava pisar. Consegui palestrar o ano passado também, Punta del Este. Uau! Palestrante internacional. Depois da ONU, depois foi o Uruguai, que eu não conhecia. Que bacana. Então, passou um filme bem bom na cabeça, assim. Então, a gente está agora com essa pauta anti-woke, né? 2025 está sendo um ano mais desafiador para a diversidade. Sim. Mas eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que a gente construiu. Que delícia. Parabéns. E que essa jornada seja ainda mais incrível, Obrigada. mais sucesso, mais alegrias. Que vocês sigam aí também promovendo essa diversidade, essa inclusão. Ainda que seja nesses momentos muito difíceis, mega difíceis, vocês estão aí resistindo. E parabéns por isso, Ju. Muito obrigada. Agradeço demais o papo. Agradeço o convite. É bom a gente, em alguns momentos de agenda atribulada, parar um pouquinho e relembrar. Isso foi muito bom também para mim. Contar Agradeço a história é e espero que o né? conteúdo tenha, que nossos telespectadores tenham curtido. Não, com certeza. Nossos internautas. Baita de uma história inspiradora. Obrigada, Ju. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. E eu tenho um presente para você do nosso patrocinador, que é um vinho, que eu sei que você gosta de vinho, inclusive Muito. É apreciadora de Sou vinho. Apreciadora. É um vinho do Michael Scott Carter. Posso? Esse? É esse. Você vai ganhar aqui? esse vinho. Gente, que é uma delícia. Tá falando para você que eu conheço só de nome e que eu estou muito curiosa. Eu sou uma pessoa que eu tenho adega, mas eu não costumo deixar o vinho ali, não. Eu acho que tudo são bons momentos. Então, se hoje for uma cena importante da novela, eu acho que vale a pena eu e meu marido sentarmos. Então, isso. Ai, que gostoso. Se não hoje, vai ser em breve que eu vou provar. Não vou esperar muito, não. Ju, muito obrigada. Foi incrível essa conversa, incrível esse papo. Gostei muito de saber mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória inspiradora e desejo muito sucesso na sua jornada. Obrigada. E antes da gente se despedir, eu quero pedir suas redes para que as pessoas consigam contratar você, o seu serviço, o seu trabalho. Então o site, que a gente acabou de passar por um rebrand, 10 anos, vai ser bem legal, tá? Ai, que legal. Fresquinho. oliverpress.com.br. A minha rede, que é aberta, você vai encontrar lá maternidade, cozinhando, empreendedorismo. Acabei de postar. Do conteúdo, é isso. Eu ainda não fiz a separação pessoa física, porque eu gosto que é importante. É Julie, Julide, Oliver. Porque Oliver Press, porque o nome é Juliana Oliveira, né? Então é Julie de Oliver. Este é o meu Instagram. E o meu LinkedIn e o da Oliver, agência Oliver Press, no LinkedIn. E o meu LinkedIn é Juliana Oliveira, agência Oliver Press. Porque ótimo. Juliana e Oliveira são nomes bem difíceis, né? Quase não tem no Brasil, né? Dos anos 80. Então, tem que dar uma diferenciada. O Oliver Press, a gente sempre pensa, né? Juliana, Oliver Press, vai absorvendo Me chamam de pouco, Ju, né? Por que é Oliver? Porque quando eu fazia follow, aqui é a Ju Oliver. Por isso que é Oliver Press. Entendi. O meu esposo falou, coloca a Ju Oliver, nem comentei isso. Coloca a Ju Oliver. Oliver Press, porque eu era Ju Oliver. Só que agora as pessoas me chamam. Oi, estou aqui com a Ju Oliver. Não, é Juliana Oliveira. Já pegou o nome da empresa, já virou. Pegou. Ju, o Best in Black recebe o apoio da Copas Tour, que é uma agência 360 de viagens, de incentivo e eventos corporativos. Legal. E eu quero te fazer uma pergunta que eles te enviaram. Ah, é? Que é sobre viagens. Eu acho que eu já imagino a sua resposta. Fala. Mas eu quero saber qual foi o lugar mais incrível que você já conheceu. Ah, tenho na ponta da língua. Me diga. África do Sul. Incrível. Com certeza. Foi o primeiro país. Foi o primeiro? Foi meu primeiro país. Há 16 anos que eu fiz intercâmbio. Foi com meu, na época, então namorado, que hoje é o meu marido. Fiquei morando no bairro de Bukap, lá em Cape Town. E o ano passado eu tive a oportunidade de voltar, levando o Arthur. Ai, que legal. E ele conheceu a minha família sul-africana, que é muçulmana, inclusive.
grandma, oh, Ai, so que cute. fofo. Porque, enfim, eu amo Cape Town, amo a África do Sul. Me surpreendi, tive a oportunidade de conhecer alguns países, graças a Deus. Mas eu gosto muito de viajar, gosto muito da Itália. E Comida Nova... boa. Ai, amo. E vinho, comida boa e vinho. Nova York, que eu achava que eu não ia gostar, eu me apaixonei, já fui mais de 5 vezes, então, mas, obviamente, eu acho que, não, com certeza Cape Town, Que com legal. certeza. Muito bom. É isso, Ju. Muito obrigada. Obrigada a você, querida, foi um prazer ter contribuído com esse conteúdo. Até Obrigada. mais. Continue acompanhando a gente nas nossas redes, no Instagram e no YouTube. E vejo vocês no próximo episódio.